Olá, caros amigos da Casa de Alta de Souza. Vamos para esse nosso estudo hoje, do dia 23 de novembro de 2020, essa segunda-feira. E o nosso estudo de hoje é o estudo Médiuns em Desconcerto. E nós vamos começar com a página de abertura do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição 71, Em Nosso Trabalho. Em nosso trabalho, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo aos Hebreus. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações, todavia cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que sejam inerentes à personalidade. A natureza material, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino, e em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção de obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos de serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Sejamos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E assim, rogando a Jesus que nos abençoe, a Deus nosso Pai, todo misericordioso, de infinita bondade, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos intuem, que querem o nosso bem, que nos amam, que nos protegem, que permitam que esse estudo possa ser útil a todos nós que lemos essas palavras e que buscamos o aprendizado dia após dia. Peço que fiquem conosco, que nos abençoem, que nos iluminem com as palavras que vamos ler e estudar aqui. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, esse estudo de hoje, sobre os médiuns em desconcerto, ele vem, e a gente sabe que o acaso não existe, como Kardec cansou de apregoar. Ele tem muito a ver com esse texto que eu acabei de ler, de abertura, que foi escolhido ao acaso. Eu peguei o livro, abri uma página ao acaso, acaso esse que não existe, mas eu abri uma página aleatoriamente, vamos dizer assim, melhor, e vem tudo que foi falado nesse texto é bastante conforme, bastante aderente ao que a gente vai ler, vai estudar aqui sobre os médiuns em desconcerto. Então, esse texto do livro do Divaldo, esse capítulo 17, ele vem mais uma vez nos dizendo tudo aquilo que Kardec já diz no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, da responsabilidade do médium com a sua conduta, e das consequências que o médium sofre derivadas do tipo de conduta que ele escolhe para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, nós vemos aqui em diversos pontos aqui do texto, é importante a gente lembrar, de que o médium ele tem esse dom não como um talento especial, ou uma coisa meritória, e sim como um dom que é entregue a ele e que vem acoplado de uma missão. Então,
como diz aqui no texto, o médium precisa se conscientizar do significado dessa sua encarnação como médium, né, e investir, né, todos os recursos morais e intelectuais a fim de aprimorar-se. Então, é uma primeira função ou obrigação ou necessidade de conduta do médium é a de se esclarecer sempre, estar sempre estudando. Na verdade, essa é uma conduta que deve ser para todos nós, né? Mas o médium precisa estar consciente de que ele precisa estudar sobre essa comunicação com o mundo espiritual, precisa se aperfeiçoar, precisa se informar para que ele possa exercer esse dom com eficácia. Assim como a pessoa que nasce com o talento para a música precisa praticar, precisa estudar música, precisa estudar, né, precisa tocar as escalas, né, precisa então estar em contato com o instrumento musical diariamente, de forma disciplinada, o médium que tem esse dom também, que vem com esse talento, precisa se dar conta de que ele tem que estudar, que ele tem que se aperfeiçoar. Né? Um segundo ponto que é importante, que é ressaltado aqui no texto, que na verdade a gente precisa lembrar que esse texto é mais um texto que nos diz coisas que nós vemos em outros textos, né, da doutrina espírita. Né? Outra coisa muito importante é a questão de que o médium precisa manter um estado de vibração, né, de acordo com a lei das afinidades. Ele precisa manter um estado de vibração que permita que possam ser atraídos para perto dele bons espíritos, boas inspirações, para que esse trabalho dele como médium, para que a prestação da caridade que ele pode exercer como médium seja feita de forma muito mais eficiente. Então, quando a gente fala de conduta, né, são vários aspectos. Falei do aspecto do estudo, né, da disciplina, da busca do conhecimento, e temos o aspecto da vibração, de estar em permanente estado de oração, né, procurando evitar os maus pensamentos, procurando evitar vícios, sejam da alma ou do corpo, e se mantendo dessa forma aberto, mantendo para ele aberta as portas para que bons espíritos se aproximem e possam inspirá-lo da melhor forma possível. Né? Então, falado aqui no texto, e a gente também repassa sempre essa ideia da questão da responsabilidade mediúnica, né? Que reflete, então, que vai influenciar, então, tudo que se aproximar desse médium e vai influenciar no sucesso da missão dele. Né? Então é importante que o médium se mantenha buscando os bons pensamentos, evitando maus pensamentos, evitando ruminar, né, ódio, inveja, ira e todos esses males que a gente conhece, né, que a gente chama vulgarmente aí de pecados, né, mas que a gente sabe que são, na verdade, fraquezas, né, que todos nós temos em maior ou menor grau. E aqui no texto ele chama, né, de fantasmas que rondam o médium, né, em formas de companhia que por sua invigilância terminam por dominá-lo. Então, essa questão do médium se deixar levar ou não estar atento, não estar vigilante, e dessa forma abrir as portas, né, da sua mediunidade para espíritos que venham a dominá-lo e utilizá-lo não para a missão que ele tem, mas utilizá-lo para o mal. Então ele chama, né, no texto aqui, ele chama isso de verdadeiros fantasmas, né, no sentido de que são entidades que a gente tem sempre essa conotação de que o fantasma é aquela coisa que assusta, né, que vem fazer o mal. Né? Então essa metáfora do fantasma, né, que na verdade são espíritos, né, vem deixar bem claro isso. Né? A questão do orgulho, né, que a gente sabe que o orgulho e o egoísmo são os grandes males, né, as grandes chagas, né, das quais derivam todos os problemas da sociedade, da humanidade. Né? O orgulho
né, no sentido da falta de humildade, o orgulho no sentido de não buscarmos o nosso conhecimento para reconhecermos nossas falhas e reconhecendo essas falhas podermos melhorar, né, podermos combater essas falhas. Então esse orgulho, o egoísmo também, né, que na verdade o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, né? Esse egoísmo que faz com que nós pensemos sempre em nós e nunca no próximo. Tudo isso, né, que é ruim para todos nós, com certeza é ruim também para o médium, né? Então ele precisa praticar o autoconhecimento para se livrar para tentar diminuir o seu orgulho, né? E precisa praticar a caridade para que o egoísmo também vá sumindo, né? vá diminuindo, né? No médium. Então, na verdade, tudo que a gente fala para o médium, Kardec falou que todos nós somos médiums em maior ou menor grau. Então, na verdade, quando a gente fala aqui de médium, o livro está tratando, né, de médiums e mediunidade, que é o título do livro, mas na verdade tudo isso serve para cada um de nós, né? Ele está falando aqui, principalmente ele está ressaltando os perigos que isso tem para o médium, mas esses perigos são para todos nós, né? Quando nós somos invigilantes, quando nós nos deixamos dominar pelos maus pensamentos, pelos maus atos, né? Todos nós, independentemente de sermos médios ostensivos ou não, todos nós caímos nessas armadilhas, se estivermos invigilantes, né? O que é uma armadilha? A armadilha é aquele mecanismo que serve para pegar o animal que está invigilante, né? O animal distraído, incauto, ele é capturado por uma armadilha. O animal que está atento, ele não cai na armadilha, né? Então, essas armadilhas, todos nós estamos sujeitos na medida em que nós passamos a vigiar menos. E a questão é interessante um parágrafo aqui que ele cita, né, o ácido da revolta cultivada, né, a ferrugem constante do mau humor, né, o salitre da ambição e os venenos emanados pela exorbitância das paixões tornam-se corrosão dos implementos que constituem os equipamentos nobres que se destinam a fins libertadores. Então, esse parágrafo ele é muito forte, né, porque ele usa essas metáforas do ácido, né, da ferrugem, do salitre e venenos, né, porque a gente sabe que essas atitudes, os perigos que essas atitudes trazem, né, não só para a mediunidade, mas também para o nosso corpo físico, né, na forma de enfermidades físicas. Então, é importante que fique claro, né, que para todos, embora o texto seja direcionado a médiuns, né, e provavelmente a médiuns ostensivos, cada ensinamento desse que nos é passado aqui, ele precisa ser praticado por cada um de nós, né, até por conta de que a nossa mediunidade, que não é ostensiva, que não é aquela coisa, né, do tipo Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Mas nós temos a nossa mediunidade na medida em que nós somos influenciados pelos espíritos. Então a gente precisa escolher a nossa conduta, porque através da conduta que nós escolhemos, nós consequentemente escolhemos os espíritos que vão nos acompanhar, as influências que vão ser exercidas sobre nós, certo? Então creio que esse é o grande ensinamento, né, que fala aqui para os médiuns, mas que serve para cada um de nós, enquanto médiuns em maior ou menor grau, e que possamos então absorver essas palavras e digerir cada uma delas aqui e vigiarmos e controlarmos nossas condutas. Quero então dessa forma agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos amados, aos nossos queridos irmãos que estão desencarnados, mas que nos acompanham, que se preocupam com nós, que continuem nos abençoando, que continuem nos ajudando, tocando um alerta para que estejamos sempre vigilantes em relação a nossos atos e nossos pensamentos, para que dessa forma possamos criar uma barreira contra o mal e abrir as portas para que o bem penetre cada vez mais em nós. Fica conosco, Senhor Jesus, fiquem conosco nossos espíritos, e que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.